Tem uma história, uma daquelas bem antigas, que guarda uma lição absurdamente poderosa sobre a nossa mente. É uma lição sobre como a nossa percepção pode literalmente nos fazer andar sobre as águas ou nos afundar. Vamos mergulhar nessa ideia juntos. A história começa com uma cena que desafia tudo o que a gente conhece. Uma pessoa, Pedro, fez algo que a gente considera impossível. Ele andou sobre a água. Para e pensa nisso por um segundo. Um feito que quebra todas as regras da física que a gente conhece. E aqui, bem aqui, tudo muda. O impossível era real, mas só por um instante. O que foi que quebrou o encanto? Ele olhou para o problema. Naquele exato momento, a mágica acabou. Ok, vamos analisar essa primeira parte, esse momento em que o extraordinário estava acontecendo. Como, afinal, isso foi possível? A chave de tudo estava na direção do olhar dele, da atenção dele. Enquanto o foco estava fixo no objetivo, naquilo que o movia para frente, ele acessou um estado de performance que vai muito além do normal. É o foco no alvo que tem esse poder de capacitar a gente a fazer o que parece simplesmente impossível. Mas então, algo crucial mudou. E o mais interessante é que não foi o ambiente, não foi a tempestade que ficou mais forte, foi algo interno. Esse é o ponto de virada de toda essa história. E aqui a gente vê o contraste preto no branco. De um lado, a atenção no objetivo, resultado, fez o impossível. Do outro, no momento em que a atenção desviou para o obstáculo, para o vento, para as ondas, o resultado foi imediato. Começou a afundar. Mesma pessoa, mesma situação. Resultados totalmente opostos. E essa é a parte mais importante de tudo isso, o ponto-chave da nossa análise. O mar não ficou mais bravo de repente, o vento não aumentou. As condições externas eram exatamente as mesmas do começo ao fim. A fonte dessa análise resume isso de uma forma perfeita. O problema, o desafio, a dificuldade, o tal do vento já faziam parte do cenário desde o primeiro passo. A única variável que se alterou não foi externa, foi interna. O que mudou foi o foco. Agora, o que é realmente fascinante é que essa história de milênios descreve um princípio que a neurociência moderna está só agora começando a entender em detalhes. Vamos dar uma olhada na ciência por trás da nossa atenção. Isso aqui é pura neurociência. O princípio é simples. O cérebro constrói a nossa realidade com base naquilo que a gente alimenta com a nossa atenção. O cérebro não julga o que é bom ou ruim, ele simplesmente amplifica aquilo em que a gente se concentra. Ao direcionar a atenção, estamos literalmente dizendo ao nosso cérebro o que é importante. Sabe como esse processo funciona? É bem direto. Primeiro, a gente direciona a nossa atenção para alguma coisa. Em seguida, o nosso cérebro age como um filtro superpotente. Ele aumenta o volume de tudo que tem a ver com esse foco e, ao mesmo tempo, abaixa o volume de todo o resto. E, no fim, a nossa percepção da realidade é moldada através dessa lente. Se o foco está no problema, adivinha? O problema se expande até se tornar a nossa realidade inteira. Então, vamos conectar tudo isso. Como é que essa dinâmica entre o nosso foco e o nosso cérebro define a nossa experiência de vida, as nossas lutas e, claro, as nossas vitórias? Isso nos leva a uma ideia que pode de verdade transformar tudo. Talvez a situação em si, a tal da tempestade na nossa vida, seja ela qual for, talvez ela não seja a verdadeira causa do sentimento de que estamos afundando. Talvez a causa real seja a nossa fixação mental nessa tempestade. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para a gente levar para qualquer desafio. Essa sensação de afundar, ela vem da situação que muitas vezes a gente não pode controlar? Ou ela vem de onde a gente escolhe colocar o nosso foco, que é a única coisa que está de fato sob o nosso controle? A resposta pode ser a diferença entre afundar e continuar andando sobre as águas.